Bem-vindo, ouvintes do Veja Bem. Começamos aqui mais um episódio dessa categoria que visa instigar sobre perguntas populares no site Quora.com. A gente recomenda que você cheque também o irmão mais novo, Veja Bem Menos, sobre assuntos banais, e o Veja Bem Mais, com uma análise mais profunda de assuntos mais sérios no nosso site vejabempodcast.com.br. E hoje a pergunta do dia é, veja bem, o que faz um filme bom? Vamos pensar, a gente está gravando na época que saiu Star Wars, vocês podem escutar isso muito no futuro, ou muito no passado, vai saber, né? Vai saber. Já chegaram num ponto que tem até máquina do tempo. Mas a questão é, acabou de sair um novo filme de Star Wars, tá todo mundo falando bem, uns muito mais bem do que outros, tem que admitir. Mas a questão que fica é, você vê um filme, todo mundo tem aquela sensação, foi bom, foi ruim, gostei, não gostei, mas baseado em que parâmetros? O que você usa para avaliar se o filme foi bom ou se não foi? Se tem Daisy Ryan ou não. Pro Star Wars isso é um bom começo, mas é um bom começo pro Star Wars, mas vamos pensar de forma mais geral. Tá, E aqui eu quero focar em filme só pra não confundir, que tipo, é uma pergunta, o que faz um livro bom, faz uma peça de teatro bom. completamente Mas aqui diferente. Vamos delimitar pra filme. Você assistiu um filme e fala, pô, é bom. Mas por quê? Como você justifica isso? Vamos lá. Olha, pra começar, cara, o essencial é o Nicolas Cage pra mim. Ai, meu Deus, que ótimo. Nós começamos bem. Tá, eu ainda Você gostou de absolutamente todos os filmes dele, então? Você assistiu todos os filmes dele? Acho que não é possível Eu- assistir todos os filmes dele. É, Acho que nem sim, ele. é possível Não, sim. É ninguém. possível sim. Você acha que ele já assistiu todos os filmes dele? Eu tenho certeza que ele não assiste os filmes dele. É que nem o Shia LaBeouf. Sabe o que Quem- é? Pra deixar um ar misterioso, entendeu? Por isso que ele não assiste. Pra na próxima atuação ele É pra não melhorar se ainda arrepender. mais. Mas enfim, eu tenho um parâmetro bem pessoal. Na verdade sempre funcionou, tá? É peito, sangue e porrada. Pronto. Peito másculos? Não, feminino, por favor. Você amou 300, então, né? Não, 300. Filme favorito do Pedro. 300. Droga. É engraçado. Isso porque esses dias eu tava xingando esse filme, né? Engraçado. Não funcionou tão bem o parâmetro. Mas, ó, vou deixar o pessoal comentar primeiro, porque nessa parte. Pessoal, só tem uns 3 aqui. Né? Você tá esperando Vamos deixar essa da galera? fileira de gente aqui dizer o que eles querem. Deixa eu. Galera, esse daqui é ao vivo, na verdade, mas é retroativo. Liga agora. Você Tá bom. tá no futuro. Deixa eu dizer de novo. Eu vou deixar melhor eles comentar primeiro, porque Eles quem, porra? Caralho! vocês dois. Olha o déficit de atenção. Com quem que eu tô Ah, sentado aqui? você Com a minha começou- avó lá em Minas? Ué? Tô sentado com vocês dois aqui. Eles, então é vocês, porra. Não fala da gente na terceira pessoa. Então, enfim, por favor, vou deixar vocês prosseguir. Vocês Não, conhecem mas mais você cinema. começou falando, você tem que concluir. Eu Ah, vamos lá. Cage, beleza. Agora falando Justo. sério, eu gosto de filme que se mantém na sua proposta. Se a proposta do filme é, por exemplo, filme de luta, os caras se batendo o tempo todo, beleza. O filme, por exemplo, é, sei lá, um drama contando uma história de uma mãe que tá procurando o filho e tudo mais. Atendendo o que o filme propôs, se ele conseguir passar de uma forma clara, de e não forçada, por assim dizer, pra mim já é um ponto positivo. Mas você tá falando em propor. Como assim propor? Quem propõe? A proposta do O que o filme. filme propõe, eu entendo. Falando em proposta, É, como assim, proposta? Eu- De onde Deus dá a proposta e fala, esse filme será Ah, isso? Não especifica aí. Por exemplo, Superman vs Batman. A proposta é ser uma bosta. Vai ser uma bosta. Eu acho que isso é mais a consequência. Não, eu acho que dá pra usar, por exemplo. Vem do autor, tipo diretor, ou escritor, ou roteirista? De onde? Eu acho, trailer. Eu acho que vem do próprio Pensa no Troll 2. Eu já vi esse filme já. Caçador de Trolls. É, Ai, caralho. qual que é a proposta? O que define a proposta desse filme? O cara caça troll, eu não vi o filme. Eu não sei se é um caçador de troll mesmo. Fala um filme ruim aí, que tipo, vocês já assistiram The Room? The Com o Room? Sean Wiseau? Eu já Não. falei desse filme antes. Você comentou. É, que é um filme... O pior filme do mundo? É considerado por muitas pessoas o pior filme do mundo. Ah, né? você falou, o cara nossa, tira não é sei isso. quanto lá e... Que a proposta do filme é estudar a natureza das relações humanas. O resultado do filme é tratar os humanos como se fossem alienígenas. Se tem um filme que retrata como os alienígenas fingiriam ser humanos, esse é o filme que você tem que assistir. Ai, meu Deus. Então, se você pensar assim, a proposta do filme é essa, o resultado é 100% oposto. Assim, como você define a proposta? Eu acho que essa é a pergunta relevante nesse caso. Não, acho que é através da própria narrativa do filme, né? Por exemplo, o personagem, o que ele pretende fazer e como, por exemplo, ele deve ter alguma coisa, tipo, um objetivo definido.
Acho que de vez em quando o pessoal fica querendo muito do subjetivo, querendo colocar uma mensagem atrás daquilo, atrás de alguma coisa, e acaba perdendo tipo, um pouco do sentido. Acaba se enrolando. Acaba se enrolando demais e perde um pouco a minha atenção, pelo menos. Mas isso daí é culpa de quem? Como assim, o personagem ele existe independente? É culpa do roteirista, é culpa do diretor? Eu acho que nesse caso não tem como culpar o personagem em si. Eu acho que isso daí entra em variáveis também. Tanto a atuação da pessoa, se realmente está cativando você. Mas isso tem a ver com propósito? Eu acho que sim. Por exemplo, você coloca um personagem, você vai introduzir o personagem pra ser o tipo, fodão do filme. Aí você vê uma atuação de bosta. O Skywalker, o Anakin, no prequel, que a gente vive falando. Você vê o Darth Vader e fala, nossa, eu vou ver a prequel, vai aparecer a origem do Darth Vader, a gente vai ver como é que ele se tornou tudo isso. Você assiste aquele filme, o que você sente? Passa o filme inteiro querendo comer a Natalie Portman, mais nada. Você entendeu? Eu não sei se deu pra explicar muito bem, mas é mais essa pegada, pelo menos pra mim. Tudo bem, mas a proposta do Darth Vader, e se a proposta, por exemplo, do George Lucas foi, ele é um cara mimado que você, era tipo um Joffrey, assim, baseado lá no Game of Thrones. Você quer odiar, mas nem por isso não significa que no futuro não vira um vilão assim respeitável. E se a proposta foi essa? A pergunta é como você identifica a proposta pra saber que o filme não tá cumprindo com ela. Na verdade, essa análise só pode ser feita depois de você terminar de ver o filme, né? Pra você ver realmente. Tudo bem, mas assim, você então infere a proposta baseada naquilo que você viu e decide se cumpriu ou não baseado na sua própria decisão de qual era a proposta, é isso? Por exemplo, vai sair o filme. Tem lá a sinopse. Por exemplo, a sinopse do filme. Acontece, por exemplo, personagem XXX, Então faz uma breve descrição do filme. Através disso, você cria uma ideia a partir... Mas se eu não vi a sinopse, eu não vi trailer, eu não vi porra nenhuma. Eu não sei, cara. Eu tô falando pessoalmente é assim. Mas essa é justamente a pergunta. Você fala, depende de você ter que cumprir a proposta. Mas de onde vem a proposta? Como você... Não, acho que é pré-definida por mim, né? Mas enquanto você vê o filme, o que você vê antes do filme, o que você conhece do diretor... Na verdade, isso está levando diversos fatores. Por exemplo, se você vai ver um filme do Scorsese, você vai com uma mentalidade diferente. Por exemplo, vai ver ele já tem um padrão do que ele vai fazer. Por exemplo, você vai ver um filme do Michael Bay. Necessariamente, quando eu vi o Lobo de Wall Street, eu não esperava aquilo. Eu também não. Essa é a pergunta que nós temos que realmente ver bem. Tipo, cumprir a proposta, Veja ok. bem. Mas da onde vem a proposta? O que você pensa, William? Vamos trocar um pouco aqui de... Cara, tipo, esse negócio de proposta... Eu vejo trailer. Eu sei que é a bosta você tentar confiar em trailer, mas eu acho que tipo, a coisa mais clara, assim, a coisa mais... Vamos dizer, mais chapada que você pode ver, eu acho que o trailer é o que mais pode passar a proposta pra pessoa. Tá, mas e quem não vê trailer? Mas você tá concordando com ele, então, que depende da proposta? Quer dizer, você tem que saber a proposta antes de ver o filme? Tá bom, como é Pra que... saber se vai ser bom Como é ou que não? você vai assistir? Tipo, você tá falando, você tá concordando, o Pedro falou, pra ser bom, tem que cumprir com a proposta. Então você tá concordando com essa premissa. Pra ser bom, tem que cumprir com a proposta. Não, exatamente, eu acho. Sei lá, tem filme que eu espero algo e ele é melhor do que isso, às vezes. Ok. Eu acho que esse negócio de proposta é meio pessoal. Eu acho também que você tem que levar em conta que isso não é o fator, por exemplo, é um dos. Eu não falei que é só isso. Tudo bem, então vamos especificar mais ainda a pergunta. Qual o principal fator em definir pra você se o filme é bom ou não? Cara, história. Eu acho que é alguma coisa... História, independente de como é contada, como é... Eu acho que é alguma coisa... Não, eu acho que... Cara, a história é bem contada. Às vezes, tipo, tem filme que eles falam que esses filmes Sessão da Tarde. Pega o... Homem-Formiga. Cara, a proposta do filme, que voltando a esse negócio de proposta, tipo, é um filme da Marvel, você sabe que ia ser engraçado, você já sabe o que esperar dele, e ele cumpriu o que você esperava. Entendeu? Tipo, ele não tentou ser mais do que ele realmente é. Ele é um filme bom, então? Eu gosto do filme, eu acho um filme bom. Eu acho que também tem... Dentro da na proposta verdade, dele, é um filme. vou abrir um parênteses aí, porque eu acho que isso é um ponto bem relevante. Esse negócio de gostar e falar que é bom. Eu acho que tem muita confusão, eu já vi muita gente cometendo esse, digamos, erro, que é de pensar que porque gostou é bom. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre falar gostei e o filme é bom. É a mesma coisa perguntar para um crítico de cinema e para uma pessoa informal, claro. Não, mas não é nem nesse sentido, é mais no sentido que quando você fala que o negócio é bom ou não, a gente tem critérios assim que a gente pode definir como objetivos, ou mais próximo de objetivos, que todas as pessoas concordariam. Por exemplo, a atuação é boa, efeito o roteiro, especial, o roteiro tem nexo. Tem umas coisas assim que você consegue definir de maneira neutra, objetiva. Enquanto outros falam, eu gostei. Por exemplo, teve muita explosão. Eu gostei, eu sou o tipo de cara que gosta de explosão. Ou teve peitos, teve seios. Eu só assisto HBO, beleza. Assim, uma analogia que eu gosto de usar é falar, eu gosto de Fusca, mas Fusca é melhor que uma Ferrari? Eu acho que tem padrões que você pode definir. O que é um bom carro? É um carro que o motor aguenta
tantos mil quilômetros que você vai de 0 a 100. Tem parâmetros que todo mundo concorda que faz um carro bom, tipo, ele não quebra. Sim. Fácil, tipo, esse tipo de coisa. Não dá manutenção. O filme, acho que tem esses padrões, esses critérios objetivos, dá pra ver se é bom ou não. E depois tem o subjetivo, que é eu gostei ou não. Sim. Eu posso gostar de Fusca, mas falar que o Fusca da década de 80 é objetivamente melhor do que uma Ferrari construída à mão, sei lá, o mês passado, com toda a tecnologia que a gente dispõe, um Tesla, para usar um exemplo mais recente aí, eu acho que é muito, tipo, entrar nessa zona cinzenta aí do que é bom e do que eu gosto. Eu falo que, tipo, mas o filme, pra você definir se ele é bom ou não, você vai pegar os críticos aí. Eles sabem como é o filme, eles sabem como funciona, eles sabem como é feito. Não, eu acho então que é o que esperar. Todos os críticos. Agora uma pessoa, tipo, normal, que não tem tanto conhecimento em cinema, ela vai achar um filme que mas o problema eu acho que bom, você quer dizer... mas não é que ele sabe tem essa base do... Acho que ele sabe os critérios que ele vai estar avaliando. É aquela coisa, mesmo a gente, quando a gente sabe, tem mais exposição a alguma certa coisa, a gente começa a avaliar de forma mais crítica. Quem joga muito videogame, por exemplo, você pega um jogo, não é como se você estivesse jogando Mario pela primeira vez quando você tinha 6 anos, que era a melhor coisa do mundo. Sim. Você já avalia, por exemplo, jogabilidade, você avalia história do jogo, você avalia se o multiplayer é bom ou não. Tipo, tem várias categorias que só quem tem uma exposição maior àquilo vai conseguir definir se é realmente bom ou não, independente se gostou ou não. Eu acho que é nesse ponto que o crítico tem uma vantagem. Ele sabe usar, por exemplo, cinematografia ou mise-en-scène, que é a coisa onde estão os objetos, como você enquadra tudo. Quando você está vendo só por, sei lá, diversão, para esparecer, cara, mise-en-scène, tipo, o que é isso? Foda-se, é um grande foda-se. Mas, ainda assim, eu acho que todo mundo que tem aquela sensação consegue meio que inferir se é bom ou não, além do que se gostou ou não. Por exemplo, um filme ruim que todo mundo gosta. Vamos dar um exemplo aí. Esse daí é do The Room, por exemplo. Cara, é ruim em quase todos os critérios que eu consigo imaginar. Mas é um filme que todo mundo gosta. Porque então ruim é bom. É uma coisa quase que piada. Então ruim é bom. Tipo, é coisa de gostar, mas é bom. Todo mundo consegue afirmar assim que não. Mas por que não? Essa é a... porque querendo ou não, todo mundo... Existe não é bem um padrão, mas é igual você falou, existe meio que eu acho que padrão seria melhor pra pessoa compreender, pelo menos em filme, todo mundo quer assistir e falar, não, esse é bom, eu gosto desse, mas esse é bom por isso e isso. Todo mundo conhece esse talvez não tenham esse conhecimento tão específico quanto crítico, mas pelo menos eles têm uma noção básica de como funciona para eles poderem determinar esse padrão. Mas mesmo dentro das pessoas que conhecem, sempre tem aquele grupo que discorda. Sempre vai ter, porque querendo ou não, no final das contas, o subjetivo vai pesar um pouco. Não sei bem, mas por isso que a gente está separando aqui. A pergunta não foi o que você faz gostar de um filme, como você define um filme como bom ou ruim, quais são os seus critérios. Mas aí não seria no caso... É pessoal. Não. Pra achar que é bom, não pra falar que gostou. É tipo, eu te dei um carro, esse carro é bom. Seria uma análise... Você leva no mecânico. Seria uma análise, por exemplo, de crítico. Por exemplo, você vê roteiro, você não tem ponta solta. Por exemplo, fotografia do filme, então, efeito especial. Pra você falar que o filme é bom. Cara, de novo, o fator mais importante. Nossa, cara, um só? É um só? Do que resume, talvez, engloba os outros. Senão a gente vai ficar aqui por 3 horas. Atuação. Esse não é um episódio do Veja Bem Mais. Só lembrando. Né? Porque, tipo, atuação, querendo ou não. Tipo, mais que às vezes o filme tem uma boa história, tem aquele personagem que é foda, mas o ator... Carrega o filme. Você assiste pelo ator e não pela história, tá ligado? Isso acontece muito. Então eu acho que às vezes a história acaba pesando mais. Mas aí você vai falar que o filme é bom ou que a atuação é boa? São coisas diferentes, né? Então, mas se você for analisar o filme, se ele é bom ou não, você não pode analisar por um só critério, você tem que colocar todos, porque senão... Deixa eu falar. Um filme perfeito, tipo, o ator é bom, o roteiro, ele é bom, ele é fechado, se transforma um único filme. Por exemplo, sei lá, Os Infiltrados. Legal? Tem o começo, tem o meio da história, tem aqueles flashbacks, mas ele fecha o filme. A direção é boa, os atores são bons, isso faz um filme bom. Além de, claro... efeitos especiais, essas coisas. Você não consegue dizer que um filme é bom por um só critério. É impossível isso. Você pode até gostar, por exemplo, nossa, esse roteiro tá maravilhoso. Não quero definir, não quero ser reducionista a ponto de falar por um critério, mas acho que tem alguns critérios que têm mais peso que tipo efeito especial. Ninguém vai criticar os Star Wars originais porque dá pra ver que era miniatura. Ou ninguém, por exemplo, mesmo atuação. Um filme de atores amadores, como tem muitos de independentes, até filme do Netflix que sai agora, você não conhece ninguém ali.
A atuação, tipo, não é nada de Oscar. Mas, porra, o filme é bom. Aquele Beasts of No Nation, por exemplo. Tem um cara conhecido só, mas, porra, que filme. Ou mesmo Cidade de Deus. Quem conhecia alguém de Cidade de Deus quando foi lançado? Tipo, a atuação foi boa, talvez porque não tenha sido muito atuação em si, né? Mas todo mundo sendo eles mesmos ali. Mas assim, dá pra você relevar. Obviamente que tem aquelas atuações que são mega ridículas que você não consegue engolir. Mas eu acho que sempre tem aquela coisa, porra, você vai escolher um carro. Você vai olhar pneu? Vai olhar motor? Vai. Mas qual é aquele fator que mais importa pra você? Não sei, eu vou tentar ajudar um pouco vocês e dar um pouco da minha opinião, que é... Um pouco não, vou dar a minha opinião. Que é... Eu acho que um filme, pra ser bom, tem que ter identidade. Que tá correlacionado à proposta, mas não se resume somente à proposta. Clarificando. Acho que proposta depende muito do que você espera e talvez do que o autor tente ali ilustrar ou tente vincular alguma coisa por elementos que é de decisão dele. E, tipo, uma coisa que eu costumava pensar era o autor quer fazer um filme de ação, mas não tem explosão, não tem ninguém lutando. Ou, o melhor exemplo ainda, o autor quer fazer um filme de comédia, eu não dou risada. Adam Sandler. Adam Sandler. Não. Tipo, eu era muito convencido de que, pô, tem a proposta e tem o que eu vejo, se o cara cumpriu com aquilo, ele foi bem, o filme é bom. Mesmo se for, por exemplo, o objetivo do Michael Bay é fazer um filme comercial. Com o maior tipo de clichês possíveis, com explosões, o objetivo dele é esse. O objetivo dele é explosão e rodar a câmera. Se ele cumpriu com o objetivo, tecnicamente eu podia falar que o filme é bom, que ele foi bom em cumprir com aquela proposta. Mas assim, isso depende muito da coisa do autor. E recentemente eu estava lendo um debate meio que filosófico do quanto o autor é importante pro produto final que ele faz, que meio que me deixou fora da balança nesse sentido. Que foi, pô, o autor, ele sabe o que ele quer fazer, ele tá fazendo daquela maneira, se ele cumpriu, beleza, se não, não. Mas se a gente pensar um pouco em estatística agora, em probabilidade. Você botar um bando de macaco para digitar é um exemplo até bem comum da área de estatística. Você botar um bando de macaco digitando numa máquina de escrever aleatoriamente por um tempo infinito, é inevitável que em algum momento, somente por aleatoriedade, eles vão acabar escrevendo uma obra de Shakespeare, tipo Hamlet. Você vai digitando A aqui, A, B, B, BBC, tipo, por um tempo infinito, vai chegar num momento que eles vão escrever, somente assim por chances, uma obra completa de Shakespeare. Lembre-se que é um tempo infinito, tem que ter isso bem em mente. Aí, se os macacos escreveram por aleatoriedade uma obra de Shakespeare, Hamlet, qual o significado que o autor, nesse caso, qual a relevância do significado que o autor teria dado àquela obra? Tipo, foi escrito por macacos. Sim. Então, o que significa? O que importa o que o autor queria que aquilo ali significasse? Que, tipo, muita análise literária, principalmente hoje, tem essa coisa. O que ele queria passar? Mas se você pegar esse exemplo, essa analogia, importa o que eles queriam passar? Mas isso vai fazer com que o Hamlet seja menos, ou seja, tipo, pior ou melhor? Ou que tenha mais ou menos significado? É um ponto interessante, muito interessante, que a gente invariavelmente vincula a intenção do autor ao que ele está fazendo. Mas se você pensar nesse caso, é a mesma coisa, só que não tem autor. E aí? E a partir dessa reflexão, eu acho que tem uma coisa que chega até ao negócio de desconstrucionismo. Desconstrucionismo. Esse é em português? É isso mesmo. É aquela coisa de como o negócio se forma dentro dele mesmo. Então, pegando um pouco da tangente da proposta do filme, eu acho que é como os filmes se constroem meio que espontaneamente. Tipo, como os personagens meio que se moldam ali através da própria narrativa. Como que eles passam a existir independente da intenção de alguém. Assista Star Wars. É tipo isso. Assista Star Wars. E a partir daquilo que você vê, você consegue julgar. Eu acho que se você tem uma identidade, que você consegue perceber que tem uma identidade, que não é uma mera cópia do que necessariamente já foi feito, ou que tá levando para um lado, mas de repente muda para outro lado, que não se sabe. É igual, vamos pensar uma analogia com pessoas. Como você tem aquela pessoa, você fala, porra, quem é essa pessoa? Você descreve por uma qualidade. Por exemplo, o Pedro, ele é o conservador no armário. Porque na real não tem muito de conservadorismo ali, não.
Tipo, você consegue definir. Qual é a pessoa que você não consegue definir nem por, tipo, excentricidade? Por exemplo, se a pessoa for louca, tiver várias características, você fala, não, é a pessoa que tem essa multitude de características, mas que ela é única só nesse sentido. Tipo, você consegue pensar, mas essa pessoa, tipo, genérica, X, você fala, o que define essa pessoa? Você fica se esforçando pra pensar. Tipo, eu acho que o filme tem muito disso. O que te faz lembrar do filme? Tipo, o que marca? Qual que é a identidade dele que... O dele é a atriz, Ray, acabou. Isso já é a resposta pra pergunta, né? Eu acho que o novo Star Wars. Mas pra mim é meio que isso. O filme tem que ter elementos que são fortes o suficiente pra se caracterizar, se distinguir no meio desse mar, desse oceano de outras coisas que a gente tem aí. Tem que ser memorável nesse sentido. Por isso que, tipo, esses filmes de heróis, quando saiu o primeiro Iron Man, era o filme, não tinha nada daquilo. Então isso daí não entra no campo de originalidade, então? Porque tem que ser algo que você não espera. Não, eu acho que assim, você pode definir, que é uma questão interessante, mesmo no estereótipo, você pode definir como um bom estereótipo, tipo os Vingadores. É bom versus mal, heróis que brigam entre eles mesmos, e depois se definem como um grupo coeso, etc. Mas fizeram de maneira tão boa, tipo, tão boa. Tipo, você lembra que eles fizeram bem o negócio. Tipo, tem uma identidade que se constrói, é um filme clichê, mas é um bom filme clichê no sentido que não tem aquela hesitação, aquela perda de identidade. O filme não se perde, digamos assim. Ele não força, que é um negócio que acho que filme que não tem identidade ele precisa forçar. Né? Precisa deixar claro que ele quer ser aquele negócio. Que vem muito do... Um filme que sabe o que é, que não necessariamente vem do autor, mas um filme que, a partir da própria narrativa, já se deixa claro que ele se encontrou, ele não precisa forçar. Ele não precisa... Então foi tipo... O que eu falei do negócio do Homem-Formiga. Eu gostei do filme por causa disso, porque tipo, ele não tentou fugir do que ele é. Exatamente. Tipo, não é pretencioso. Acho que isso é uma palavra... Uma coisa que eu não gostei, por exemplo, do terceiro Batman, essa coisa de ter essa... tu aqui é realista, aqui é... como aconteceria na vida real, mas você pega o negócio do Bane lá, pega as porras de recuperar a sua vértebra em 3, 6 meses, sei lá, pega a mulher gato que veio do nada, ele tava se construindo pra ser um negócio realista e de repente pulou no armário de Nárnia, tipo... Não, cara... Obviamente a gente tá falando de coisas ainda assim subjetivos, acho que não dá pra tirar o subjetivo, mas acho que com critérios objetivos você ainda consegue... Todo mundo acho que consegue concordar que os filmes que mais marcaram nas nossas vidas são filmes que você consegue lembrar por elementos que tipo, caracterizam por coisas assim que o distinguem. Então vamos pensar no Forrest Gump, Run, Forrest, Run, é um bom filme. Tipo, porra, acho que essencialmente é um negócio que te marca. Ou mesmo The Room. Vocês não assistiram ainda, provavelmente poucos dos ouvintes já Eu vi um pedaço disso, você colocou. Mas fica a dica. The Room, com Tom Wiseau. Depois a gente bota no link lá. Agonia. É um negócio... Cara, deve ter. Mas pra mim é mais nessa vertente aí. Pra mim, vou ser bem sincero, pra mim é sem frescura mesmo. Eu não aguento frescura. Mas, por favor, seja mais direto que você quer e tá bom, vai, por favor. Acho que o essencial é, se é filme, veja bem. Pode não ser aquilo que você acha que está vendo, ou tão bom quanto você acha que ele é.